Eu ainda lembro do instante em que o ar do consultório ficou pesado, como se o relógio tivesse decidido andar mais devagar só para me provocar. A luz branca refletia nos instrumentos metálicos enquanto eu fingia olhar para o chão, tentando controlar a respiração que já não obedecia. Aquela consulta era apenas mais uma na rotina de quem convivia com exames, remédios e recomendações sobre sal e caminhada. Mas havia algo diferente no jeito como ela se aproximou, sem pressa, como quem carregava um segredo escondido no bolso do jaleco. Senti o perfume suave misturado ao cheiro frio do álcool, criando uma confusão estranha entre cuidado e intimidade. Meu coração disparou antes mesmo de qualquer estetoscópio tocar minha pele, como se soubesse que algo fugiria do roteiro habitual. O silêncio parecia mais alto do que qualquer máquina cardíaca, e meus pensamentos corriam em direções proibidas. Naquele segundo suspenso, percebi que eu não estava preparado para o que viria depois daquele simples gesto. Ela pediu que eu respirasse fundo, e sua voz saiu baixa, quase como uma confidência compartilhada entre dois desconhecidos. Obedeci, tentando manter a postura de paciente responsável, mas meus olhos insistiam em buscar os dela, mesmo quando desviavam. Havia uma calma ensaiada em seus movimentos, porém seus dedos demoraram um pouco mais do que o necessário sobre meu peito. Não foi algo escandaloso, apenas um instante prolongado que mudou a temperatura do ambiente inteiro. Senti um arrepio discreto subir pela coluna, daqueles que não se explicam em relatórios médicos. Ela perguntou se eu estava bem, e respondi que sim, mesmo sabendo que aquela resposta escondia uma tempestade silenciosa. Talvez fosse só coisa da minha cabeça cansada, pensei, tentando encontrar lógica onde só havia sensação. Ainda assim, quando ela se afastou um pouco, percebi que eu já não era o mesmo homem que tinha entrado ali minutos antes. O consultório parecia menor do que antes, como se as paredes tivessem se aproximado para escutar nossos pensamentos não ditos. Ela anotava algo na prancheta enquanto eu observava o movimento delicado de suas mãos, tentando entender o que tinha acontecido. Não havia nada errado em um exame cardíaco, repeti para mim mesmo, buscando racionalidade no meio da confusão. Mas a forma como ela respirou fundo antes de falar novamente sugeria que também estava atravessando algum tipo de conflito. Perguntou sobre minha rotina, minha casa, meus hábitos, e cada pergunta soava mais pessoal do que técnica. Respondi com cautela, escolhendo palavras neutras, como quem caminha sobre uma ponte estreita. Entre uma frase e outra, nossos olhares se encontravam rápido demais para serem ignorados. Foi nesse momento que percebi que talvez aquela consulta não fosse apenas sobre pressão arterial e batimentos. Do lado de fora, o céu carregado anunciava chuva, e o som distante dos carros criava um pano de fundo quase cinematográfico. Ela comentou sobre o clima como quem tenta aliviar uma tensão invisível, e eu sorri sem saber exatamente por quê. Havia uma melancolia suave em seus olhos, algo que não combinava com a postura firme que demonstrava diante dos pacientes. Perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu com um simples "sempre estou", mas o tom revelou outra verdade. A conversa desviou do protocolo médico por alguns minutos, entrando em territórios mais humanos e menos clínicos. Descobri que ela também carregava silêncios e histórias não resolvidas, embora nunca dissesse isso diretamente. Cada palavra parecia testar limites invisíveis entre nós, como se ambos soubéssemos que havia uma linha delicada ali. Quando a chuva começou a bater na janela, senti que algo dentro de mim também começava a mudar de ritmo. Ela voltou a se aproximar para terminar o exame, e meu corpo reagiu com uma tensão que tentei disfarçar. Seus dedos frios contrastavam com o calor que eu sentia crescer por dentro, criando uma confusão difícil de explicar. Por um instante, pensei em recuar, mas permaneci imóvel, observando cada detalhe daquele momento estranho. A proximidade revelava pequenas imperfeições humanas que tornavam tudo ainda mais real e perigoso. O relógio na parede marcava segundos intermináveis, como se quisesse registrar cada batimento acelerado. Ela pediu novamente que eu respirasse fundo, e dessa vez sua voz saiu mais suave, quase hesitante. Perguntei se algo estava errado com meu coração, e ela respondeu que às vezes o coração reage antes da razão entender. Aquilo ficou ecoando dentro de mim, como uma frase com mais significado do que parecia à primeira vista. Depois do exame, ela se afastou alguns passos, apoiando-se discretamente na mesa, como se precisasse recuperar o equilíbrio. Eu ajeitei a camisa devagar, tentando organizar também os pensamentos que insistiam em fugir do controle. Havia uma energia silenciosa entre nós, uma espécie de pergunta que nenhum dos dois tinha coragem de formular. Ela comentou sobre a importância de evitar estresse emocional, e eu quase ri da ironia daquela recomendação. Respondi que faria o possível, embora soubesse que algo ali já tinha ultrapassado a linha da tranquilidade.
Seus olhos se suavizaram por um instante, revelando uma vulnerabilidade inesperada em alguém acostumado a cuidar dos outros. Fiquei imaginando quantas histórias ela carregava por trás daquela postura profissional impecável. Naquele momento, percebi que talvez eu não fosse o único tentando entender o que tinha acontecido. Antes de encerrar a consulta, ela hesitou, como se estivesse prestes a dizer algo que não constava em nenhum protocolo médico. O silêncio durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade cheia de possibilidades não ditas. Ela entregou a receita com um leve toque em minha mão, rápido demais para ser considerado casual. Senti um calor subir pelo braço, acompanhado de uma pergunta que não tive coragem de fazer em voz alta. Perguntou se eu voltaria no próximo mês, e respondi que sim, mesmo sabendo que minha resposta carregava outras intenções. A chuva lá fora aumentava, criando um som constante que abafava qualquer pensamento racional. Quando me levantei, percebi que sair dali seria mais difícil do que entrar havia sido. Algo invisível parecia me puxar de volta, como se aquela história estivesse apenas começando. Ao abrir a porta, olhei para trás por impulso, e ela ainda estava ali, observando em silêncio. Nossos olhares se cruzaram mais uma vez, carregados de perguntas que nenhum prontuário poderia registrar. Caminhei pelo corredor sentindo o coração bater mais forte do que antes da consulta, ignorando qualquer explicação lógica. Cada passo parecia afastar meu corpo do consultório, mas aproximar minha mente de algo perigoso e irresistível. Pensei se tinha imaginado tudo ou se realmente havia algo escondido naquele toque prolongado. A chuva fria do lado de fora contrastou com o calor estranho que permanecia dentro de mim. Enquanto caminhava até o carro, percebi que já aguardava ansioso pela próxima consulta, mesmo sem saber o motivo exato. E naquele instante surgiu a pergunta que não me deixou em paz. Será que ela também sentiu o mesmo que eu? Passei o mês inteiro tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passará de imaginação. Mas cada noite silenciosa trazia de volta a lembrança daquele toque demorado, quase indeciso. Eu me pegava revivendo a cena como quem folheia um livro proibido escondido na gaveta. O coração, que turbilhão dentro de mim. Comentamos sobre o pôr do sol, como se o céu fosse o único responsável por nos unir naquele momento. No entanto, ambos sabíamos que não era apenas a beleza da tarde que nos mantinha lado a lado. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, deixando que o som dos pássaros ocupasse o espaço das palavras. A proximidade era diferente ali, mais humana, menos protegida pelas paredes brancas do consultório. Ela confessou que quase não veio, que passou o dia inteiro debatendo consigo mesma. Disse que médicos aprendem a manter distância emocional, mas que nem sempre conseguem. Suas palavras eram cuidadosas, mas carregavam uma sinceridade que tocava fundo. Senti vontade de segurá-la pela mão, porém mantive os braços ao lado do corpo, respeitando o limite invisível. Contei que também hesitei, que meu coração parecia ter criado vida própria desde a última consulta. Ela respirou fundo, como se aquelas palavras confirmassem algo que já suspeitava. Sentamos em um banco de madeira antigo, daqueles que guardam histórias de encontros discretos. O lago à nossa frente refletia a luz dourada, criando uma atmosfera quase íntima. Ela me olhou com uma expressão que misturava força e fragilidade, algo raro em quem costuma cuidar dos outros. Falou sobre um casamento que terminou em silêncio, sobre promessas que se dissolveram com o tempo. Disse que, depois da separação, mergulhou no trabalho para não encarar o vazio da própria casa. Eu ouvi com atenção, percebendo que por trás da médica confiante existia uma mulher ferida. Compartilhei também minhas perdas, minhas noites longas demais e a solidão disfarçada de rotina. Naquele banco, dois corações experientes reconheciam cicatrizes parecidas. O vento soprou mais forte, fazendo com que ela se aproximasse levemente, quase sem perceber. Seu ombro encostou no meu, e aquele contato simples trouxe um calor inesperado. Não havia pressa, apenas uma tensão suave que se espalhava como música baixa ao fundo. Ela comentou que às vezes o coração dói mais pela ausência do que pela doença. Eu concordei, sentindo que aquela frase descrevia exatamente o que nos aproximava. Havia ali um desejo contido, mas também uma necessidade de acolhimento. Nossos olhares se demoraram mais uma vez, carregados de perguntas que não precisavam ser ditas. E percebi que aquele encontro era menos sobre impulso e mais sobre carência compartilhada. Ela revelou que, desde a nossa primeira consulta, sentiu algo diferente. Não foi paixão instantânea, explicou, mas uma conexão inesperada que a desarmou. Disse que tentou ignorar, manter a postura profissional, mas que o silêncio entre nós falava alto demais. Ouvi aquilo com o coração apertado e ao mesmo tempo aquecido. Era arriscado, eu sabia, misturar cuidado médico com sentimentos pessoais.
mas também era impossível fingir que nada estava acontecendo. Perguntei se ela se arrependia de estar ali comigo naquele momento. Ela respondeu que arrependimento seria nunca ter vindo. A luz do dia começava a desaparecer, dando lugar a um céu mais profundo e misterioso. As sombras alongadas criavam uma sensação de abrigo discreto ao nosso redor. Ela virou o rosto para mim com uma intensidade que fez meu fôlego falhar por um segundo. Não houve palavras, apenas um silêncio carregado de possibilidades. Senti sua mão tocar a minha, de leve, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. O gesto era simples, mas carregava um significado enorme para dois adultos conscientes das consequências. Meu coração bateu forte, não por medo, mas por reconhecer aquele momento raro. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ele estivesse sendo cuidado de verdade. Ficamos ali de mãos dadas por alguns instantes que pareceram suspensos no tempo. O mundo ao redor continuava normal, pessoas caminhando, risos ao longe, vida seguindo seu curso. Mas dentro de mim algo mudava de forma silenciosa e irreversível. Eu sabia que aquele passo, ainda que pequeno, atravessava uma fronteira delicada. Ela soltou minha mão devagar, como quem compreende a responsabilidade do que está começando. Disse que precisaríamos conversar com calma sobre limites e escolhas. Concordei, mesmo sentindo que já estávamos envolvidos além do razoável. E enquanto a noite caía sobre o parque, eu me perguntava até onde estaríamos dispostos a ir para proteger, ou desafiar, nossos próprios corações. Depois daquela tarde no parque, nenhuma consulta voltou a ser comum. Eu atravessava a porta do consultório carregando não apenas exames, mas expectativas. O ambiente continuava o mesmo, com suas paredes claras e cheiro de limpeza, porém algo invisível tinha mudado. Nossos cumprimentos eram discretos, profissionais aos olhos de qualquer um que observasse. Mas bastava um olhar mais demorado para que a tensão reaparecesse como corrente elétrica silenciosa. Ela mantinha a postura impecável diante da equipe, enquanto eu fingia ser apenas mais um paciente. Por dentro, no entanto, havia uma conversa constante entre razão e desejo. E cada batimento parecia ecoar mais alto do que o som distante dos equipamentos. Durante os exames, nossos diálogos ganharam uma camada nova de significado. Quando ela perguntava sobre meu coração, eu sabia que a pergunta ia além do órgão que bombeia sangue. Eu respondia com cuidado, escolhendo palavras que escondiam mais do que revelavam. Havia uma cumplicidade contida em cada gesto técnico, em cada aproximação calculada. Seus dedos tocavam meu peito com precisão, mas havia uma suavidade que não estava nos livros de medicina. Eu sentia o calor subir discretamente, tentando manter a respiração estável. Ela evitava prolongar demais o contato, talvez para proteger a si mesma. Mas os segundos em que nossas peles se encontravam pareciam sempre mais longos do que deveriam. Certa vez, enquanto ajustava o estetoscópio, nossos rostos ficaram próximos demais. Senti sua respiração leve tocar meu rosto, misturada ao perfume que eu já reconhecia. O mundo pareceu reduzir-se àquele pequeno espaço entre nós. Perguntei, quase num sussurro, se aquilo não era perigoso. Ela respondeu que perigo é quando o coração para, não quando começa a bater diferente. A frase ficou suspensa no ar, carregada de ousadia e vulnerabilidade. Afastei o olhar por um instante, tentando recuperar o controle. Mas era difícil agir com frieza quando tudo dentro de mim estava aquecido. Nossas conversas começaram a se estender além do tempo necessário da consulta. Falávamos sobre livros, sobre músicas antigas, sobre memórias que só quem viveu décadas entende. Descobri que ela gostava de caminhar à noite para organizar os próprios pensamentos. Confessei que muitas vezes fazia o mesmo, tentando silenciar a solidão da casa vazia. Entre uma história e outra, nossos joelhos se tocavam discretamente sob a mesa. Era um gesto pequeno, mas suficiente para acelerar qualquer batimento. Havia algo profundamente humano naquela aproximação madura e consciente. Não era impulso juvenil, mas desejo que nasce da carência e da identificação. Ao mesmo tempo, o peso da realidade começava a se insinuar. Ela falava sobre ética, sobre responsabilidade, sobre o cuidado que precisava manter. Eu entendia cada palavra, sabendo que nossa ligação ultrapassava limites delicados. Ainda assim, nenhum dos dois dava um passo atrás. Era como se estivéssemos testando a profundidade da água antes de mergulhar. Cada encontro adicionava uma camada nova, de intimidade. E cada despedida deixava uma ausência difícil de suportar. Meu coração, tão analisado por aparelhos, estava entregue a uma situação imprevisível. Em uma tarde chuvosa, o consultório ficou quase vazio. A equipe havia saído mais cedo,
e o som da chuva criava um isolamento natural ao nosso redor. Ela fechou a porta com calma, gesto comum, mas que naquele contexto ganhou outro significado. Sentou-se à minha frente, não atrás da mesa, diminuindo a distância entre nós. Seus olhos buscavam os meus como quem procura confirmação. Disse que vinha lutando contra o que sentia, mas que a luta estava cansando. Eu senti o mesmo peso e a mesma entrega crescendo dentro de mim. E pela primeira vez, o silêncio parecia pedir uma decisão. Estendi a mão devagar, sem pressa, dando espaço para que ela recuasse se quisesse. Mas ela não recuou. Seus dedos entrelaçaram-se aos meus com uma firmeza suave, carregada de intenção. O toque não era apressado nem imprudente, era consciente. Nossos olhares permaneceram conectados, revelando desejos contidos por semanas. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia sentir. Ela sorriu de leve, como se dissesse que também estava ouvindo aquele ritmo acelerado. E naquele instante, não éramos médica e paciente, mas dois adultos à beira de uma escolha. A chuva lá fora continuava a cair, abafando qualquer ruído externo. A proximidade entre nós diminuía a cada respiração compartilhada. Senti seu toque subir lentamente até meu peito, não como exame, mas como confirmação do que sentíamos. Era o mesmo gesto que iniciará tudo, agora carregado de significado diferente. Fechei os olhos por um segundo, permitindo-me sentir sem culpa. Ela aproximou o rosto do meu, parando a poucos centímetros, respeitando ainda a linha invisível. Nenhum de nós cruzou completamente essa fronteira naquela tarde. Mas ao sair dali, eu sabia que estávamos cada vez mais perto de ultrapassar todos os limites que juramos manter. Depois daquela tarde de chuva, nada mais parecia reversível. Eu acordava com a sensação de que estava à beira de uma decisão que poderia mudar tudo. Meu coração, tão monitorado por aparelhos e relatórios, agora seguia apenas um impulso silencioso. Cada mensagem breve que trocávamos carregava significados escondidos entre palavras comuns. Ela mantinha o cuidado de escrever como médica, mas eu reconhecia o tom de mulher nas entrelinhas. Havia uma tensão crescente, como nuvem carregada prestes a romper. Eu sabia que continuar naquele caminho exigiria coragem. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava disposto a arriscar. Os encontros no consultório tornaram-se mais contidos, quase estratégicos. Evitar olhares diretos passou a ser uma forma de proteção. A equipe parecia alheia, mas qualquer descuido poderia alimentar suspeitas. Eu percebia o esforço dela para manter a postura firme diante dos colegas. Isso tornava tudo ainda mais intenso, como se o proibido ganhasse sabor próprio. Cada despedida era acompanhada de um leve toque, rápido demais para ser notado por outros, mas suficiente para manter acesa a chama que crescia entre nós. Era um jogo delicado, onde o menor passo em falso poderia custar caro. Certa manhã, recebi uma mensagem simples: "Precisamos conversar fora daqui." Meu coração disparou ao ler aquelas palavras diretas e sem rodeios. Ela sugeriu um pequeno restaurante discreto, afastado do centro. O lugar era conhecido por sua tranquilidade e pouca movimentação à noite. Passei o dia inteiro dividido entre expectativa e receio. Sabia que aquele encontro definiria o rumo de tudo. Não se tratava mais de olhares e silêncios. Era a hora de decidir até onde iríamos. Cheguei antes do horário combinado, tentando controlar o nervosismo. O restaurante tinha luz baixa e música suave, criando um clima íntimo sem exageros. Quando ela entrou, senti o mesmo impacto da primeira vez que a vi fora do jaleco. Vestia algo simples, mas a postura revelava a segurança de quem já decidiu enfrentar o próprio medo. Sentou-se à minha frente, e por alguns segundos apenas nos observamos. Não havia mais espaço para fingir que era coincidência. Ela segurou minha mão sobre a mesa, gesto firme e consciente. E naquele toque havia mais verdade do que em qualquer palavra dita até então. Conversamos longamente sobre consequências. Ela falou sobre ética, sobre a carreira construída com esforço e reputação. Eu falei sobre minha vida solitária, sobre a falta de emoção que se tornará rotina. Ambos sabíamos que aquele sentimento não era apenas carência momentânea. Havia respeito, admiração e uma conexão rara entre duas pessoas maduras. Mas também existia o risco real de julgamento e perda. O silêncio entre nós não era mais dúvida, era decisão amadurecendo. E o desejo, contido por semanas, pulsava com intensidade crescente. Em determinado momento, ela confessou que pensou em me transferir para outro profissional. Disse que seria a escolha mais segura e correta. Mas admitiu que só de imaginar perder nosso contato sentia um vazio estranho. Ouvi aquilo com o coração apertado e, ao mesmo tempo,
aquecido. Eu também sabia que afastar-me seria a solução mais prudente. Ainda assim, a simples ideia me parecia dolorosa demais. Perguntei se ela queria realmente abrir mão do que estávamos construindo. Ela respondeu que queria, mas não conseguia. A conversa se transformou em silêncio carregado de significado. O mundo ao redor continuava indiferente à tempestade interna que enfrentávamos. Ela levantou-se devagar, aproximando-se da janela como se precisasse de ar. Eu a segui, mantendo uma distância respeitosa, mas impossível de ignorar. Quando ela se virou para mim, seus olhos estavam decididos. Disse que a vida é feita de riscos calculados, e que alguns valem a pena. Meu coração bateu forte ao ouvir aquelas palavras. Porque eu sabia que ela não falava apenas de sentimentos passageiros. Ao sairmos do restaurante, a noite estava fresca e silenciosa. Paramos sob a luz amarelada de um poste antigo, criando um cenário quase cinematográfico. Ela se aproximou lentamente, como se cada passo fosse medido. Eu senti sua mão tocar meu peito novamente, não como médica, mas como mulher. Dessa vez, não havia dúvida nem hesitação em seu olhar. A proximidade era tão intensa que parecia impossível recuar. Nossos rostos ficaram a poucos centímetros, respirações misturadas no ar frio. E naquele instante, percebi que estávamos prontos para cruzar a linha que até então apenas tocávamos. Naquela noite, sob a luz amarelada do poste, não houve beijo, mas houve promessa. A promessa silenciosa de que já não fingiríamos que nada estava acontecendo. Voltei para casa com o coração em ebulição, consciente de que minha vida começava a sair do eixo previsível. Ela enviou uma mensagem breve ao chegar em casa, apenas perguntando se eu tinha chegado bem. Mas eu sabia que aquela pergunta carregava cuidado e algo mais profundo. Dormir tornou-se impossível, porque cada detalhe do encontro voltava como cena repetida. Eu estava ultrapassando um limite moral delicado, e tinha plena consciência disso. Mesmo assim, pela primeira vez em anos, eu me sentia vivo. Nos dias seguintes, decidimos que ela me encaminharia oficialmente para outro cardiologista. Era a única maneira de diminuir riscos e afastar suspeitas. O plano parecia sensato, quase estratégico. Mas na prática, cada assinatura e cada documento preenchido tinham gosto de despedida forçada. Durante a última consulta formal, mantivemos a postura impecável. Falamos sobre exames, medicamentos e rotina com profissionalismo exemplar. Por dentro, porém, havia um turbilhão difícil de conter. Quando me despedi, senti que uma fase estava terminando para que outra começasse. Sem o vínculo médico nos prendendo, nossos encontros ganharam outra liberdade. Passamos a nos ver em horários discretos, sempre longe de olhares conhecidos. Um café numa rua afastada, uma caminhada em bairro vizinho, um jantar reservado. Nada explícito, nada imprudente demais, mas carregado de intenção. A tensão antes contida no consultório agora tinha espaço para respirar. Nossas mãos se tocavam com mais naturalidade, nossos olhares não precisavam mais disfarçar. Eu descobria nela uma mulher além da médica disciplinada. E ela parecia redescobrir em mim um homem que já tinha esquecido como desejar. Certa noite, ela me convidou para sua casa. Disse que queria cozinhar algo simples, sem formalidades. Meu coração acelerou ao ouvir o endereço, como se fosse a primeira vez que eu atravessava um território desconhecido. A casa era organizada, silenciosa demais para quem vive sozinho há tanto tempo. Havia fotos discretas espalhadas, lembranças de uma vida que já não existia. O cheiro da comida misturava-se ao perfume suave que eu já reconhecia. Sentamos à mesa e conversamos sobre banalidades, tentando controlar a expectativa. Mas a energia entre nós deixava claro que aquela noite não seria comum. Depois do jantar, fomos para a sala iluminada apenas por abajures. A luz baixa criava sombras delicadas nas paredes. Sentamos próximos no sofá, perto o suficiente para sentir o calor um do outro. Ela falava sobre coragem, sobre o medo de ser julgada, sobre a necessidade de viver. Eu escutava atento, percebendo que aquele envolvimento era mais do que atração física. Era a soma de solidões que se reconheceram. Quando nossas mãos se encontraram, não houve hesitação. Era como se estivéssemos confirmando uma decisão já tomada há semanas. Ela se aproximou devagar, respeitando cada segundo como se fosse precioso. Seus dedos tocaram meu peito novamente, agora sem qualquer disfarce clínico. Eu senti o mesmo arrepio da primeira consulta, multiplicado pela intensidade do momento. Nossos rostos ficaram próximos, respirações misturadas no silêncio da sala. O toque dela não buscava examinar, mas sentir. E o meu, ao envolver sua cintura com cuidado, buscava acolher.
Não havia pressa, apenas uma entrega madura e consciente. Era desejo, sim, mas também afeto profundo. Naquela noite, cruzamos a fronteira que por tanto tempo apenas tocamos. Sem exageros, sem impulsos descontrolados, apenas dois adultos escolhendo estar juntos. O mundo lá fora permanecia alheio ao que acontecia dentro daquela casa silenciosa. Eu sentia seu coração bater tão forte quanto o meu. E percebi que, ironicamente, era ali que meu próprio coração encontrava equilíbrio. Não se tratava apenas de atração, mas de pertencimento. Ela descansou a cabeça em meu peito como se buscasse segurança. E eu entendi que aquele risco já fazia parte de quem eu era agora. Ao amanhecer, a luz invadiu a sala trazendo consigo a realidade. Sabíamos que escolhas sempre têm consequências. Ela levantou-se em silêncio, preparando o café como quem organiza pensamentos. Eu observei cada gesto, consciente de que nada seria simples dali em diante. Ainda assim, não havia arrependimento em seu olhar, nem no meu. Entre goles de café e olhares demorados, percebemos que não havia mais volta. E uma nova pergunta começou a surgir. Até onde esse amor seria capaz de resistir? Os dias seguintes amanheceram mais silenciosos do que eu esperava. Depois daquela noite que mudou tudo, a realidade começou a cobrar espaço. Ela se tornou mais cautelosa nas mensagens, mais econômica nas palavras. Não havia frieza, mas um cuidado diferente, quase protetor. Eu sentia que algo pesava sobre seus pensamentos, mesmo quando dizia que estava tudo bem. Meu coração, que dias antes parecia flutuar, agora batia em compasso de espera. Não era arrependimento, mas também não era leveza. Era como se estivéssemos diante de uma pausa inevitável. Em um fim de tarde nublado, ela me pediu para conversar. Marcamos de nos encontrar no mesmo parque, onde tudo começara a ganhar forma. O céu estava cinza, pesado, refletindo o clima dentro de mim. Caminhei até o lago sentindo aquele pressentimento que antecede notícias difíceis. Ela já estava lá, sentada no banco antigo, com as mãos entrelaçadas. Seu olhar carregava determinação, mas também uma sombra de tristeza. Sentei ao seu lado, respeitando o silêncio que se impunha. E naquele instante, eu soube que algo importante estava prestes a ser dito. Ela começou falando sobre responsabilidade. Disse que, por mais que nossos sentimentos fossem sinceros, o mundo não deixaria de julgar. Um colega do hospital havia feito comentários sutis sobre a transferência repentina do meu caso. Nada direto, mas suficiente para acender alertas. Ela temia que rumores começassem a circular, afetando anos de trabalho e reputação. Ouvi cada palavra com atenção, sentindo o peso de suas preocupações. Eu sabia que o risco era real, e que o amor não vive isolado das consequências. Mas também sabia que o que sentíamos não era algo descartável. Ela segurou minha mão, porém dessa vez o gesto tinha outro significado. Não era desejo, era pedido de compreensão. Disse que precisava de um tempo para reorganizar a vida profissional. Não queria me perder, mas precisava garantir que não perderia tudo ao redor. A maturidade dela me tocava profundamente. Não era fuga, era prudência. Mesmo assim, a palavra tempo ecoou dentro de mim como ausência. Meu coração sentiu aquela pequena pausa como uma distância enorme. Perguntei se aquilo significava um fim. Ela respondeu que não, mas que talvez fosse uma pausa necessária. Disse que sentimentos verdadeiros não se apagam em silêncio. Eu tentei manter a serenidade, embora por dentro houvesse um turbilhão. Abracei-a com cuidado, sentindo seu corpo levemente tenso. Era um abraço diferente dos anteriores, mais longo, mais contido. Não havia urgência, apenas a necessidade de memorizar aquele instante. O vento frio parecia selar a seriedade do momento. Ficamos ali por alguns minutos sem falar. O lago à nossa frente refletia o céu cinza, como se imitasse nosso estado emocional. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, gesto simples, mas cheio de significado. Eu senti que aquele amor era forte justamente por reconhecer limites. Não era impulso cego, era escolha consciente. E escolhas às vezes exigem espera. Meu coração queria lutar contra qualquer afastamento. Mas minha razão compreendia a necessidade daquele espaço. Quando nos levantamos, o clima estava mais frio. Caminhamos lado a lado até a saída do parque, como dois cúmplices silenciosos. Ela prometeu que não me deixaria sem notícias. Eu prometi respeitar o tempo que ela precisava. Nossos dedos se tocaram pela última vez naquela noite. Não como despedida definitiva, mas como lembrança do que construímos. Havia tristeza, sim, mas também confiança. Porque sabíamos que o que vivemos não era superficial.
Ao vê-la se afastar, senti uma mistura de dor e esperança. O coração que antes batia acelerado agora parecia em compasso lento e reflexivo. Eu entendia que amar alguém também significa saber esperar. Voltei para casa com a sensação de que nossa história ainda não tinha acabado. Talvez estivesse apenas se reorganizando para sobreviver. A pausa entre dois corações não significava silêncio eterno. Significava preparação para algo maior ou mais verdadeiro. E eu me perguntava se, depois dessa distância, voltaríamos ainda mais fortes ou se o destino teria outros planos para nós. As semanas de distância foram mais difíceis do que eu imaginava. Eu respeitava o silêncio dela, mas cada notificação no celular fazia meu coração disparar. Tentei ocupar os dias com caminhadas, leituras antigas e encontros casuais com amigos. Nada preenchia o espaço que aquela mulher tinha aberto dentro de mim. A casa parecia maior, mais vazia, como se ecoasse a ausência dela. À noite, eu me lembrava do toque em meu peito, não como exame, mas como escolha. Meu coração continuava saudável nos exames, mas inquieto na alma. E eu sabia que aquela pausa estava chegando ao limite. Numa tarde inesperada, recebi uma mensagem simples: "Podemos nos ver hoje?" Meu corpo reagiu antes mesmo de eu responder. Não havia local definido, apenas a urgência contida naquelas poucas palavras. Marcamos na minha casa, talvez por ser território neutro. Passei o restante do dia com uma ansiedade quase juvenil. Eu não sabia se aquele encontro marcaria um fim definitivo ou um recomeço. Mas sabia que precisava encará-lo com maturidade e verdade. Porque o silêncio prolongado já tinha dito o suficiente. Quando ela chegou, o céu estava limpo, diferente do peso que nos acompanhará semanas antes. Abri a porta e nossos olhares se encontraram com intensidade imediata. Havia algo resolvido em sua expressão, como se tivesse tomado uma decisão firme. Entrou devagar, observando o ambiente com curiosidade serena. Sentamos frente a frente por alguns segundos que pareceram eternos. Ela respirou fundo antes de falar. Disse que organizou sua vida profissional, que enfrentou comentários e colocou limites claros. E que não queria mais viver com medo do que sentia. Ouvir aquilo trouxe um alívio que quase me tirou o fôlego. Ela explicou que compreendeu algo importante naquele tempo distante. Percebeu que estava abrindo mão de uma chance rara por receio de julgamentos. E que, aos 50 e poucos anos, já tinha aprendido que a vida não espera eternamente. Eu me aproximei devagar, respeitando o espaço entre nós. Perguntei se tinha certeza do que estava fazendo. Ela respondeu que, pela primeira vez, seu coração estava alinhado com sua razão. E que não queria mais lutar contra o que era verdadeiro. A proximidade voltou a crescer naturalmente, sem pressa. Toquei sua mão como quem reencontra algo perdido. Ela levou os dedos até meu peito novamente, repetindo o gesto que iniciou tudo. Mas agora não havia dúvida, nem hesitação. Era confirmação, era escolha consciente. Senti o calor daquele toque espalhar-se por todo o meu corpo. Meu coração batia forte, mas não descompassado. Parecia finalmente encontrar o ritmo certo. Ela se aproximou mais, apoiando a testa na minha. O silêncio entre nós era diferente, não era tensão, era cumplicidade. Nossos abraços já não carregavam medo, mas pertencimento. Era como se tivéssemos atravessado uma tempestade para chegar ali. O corpo falava, sim, mas não sozinho. Falava junto com a história que construímos passo a passo. Não era impulso, era decisão madura de dois adultos conscientes. E essa consciência tornava tudo ainda mais intenso. Conversamos sobre o futuro com serenidade. Ela decidiu que eu não voltaria a ser seu paciente, preservando o limite ético necessário. Mas fora do consultório, não havia mais barreiras. Não prometemos perfeição, apenas sinceridade. Sabíamos que enfrentaríamos olhares curiosos e possíveis comentários. Mas também sabíamos que nossa conexão não nasceu de imprudência. Nasceu de solidões que se encontraram e se reconheceram. E isso ninguém poderia invalidar. Naquela noite, sentados lado a lado observando as luzes da cidade pela janela, eu entendi algo profundo. O coração não é apenas músculo e batimento. Ele carrega memórias, escolhas e coragem. Quando minha cardiologista colocou a mão no meu peito naquela primeira consulta, não era apenas para examinar. Era o início de um despertar que nenhum de nós planejou. Hoje, quando ela repousa a cabeça no mesmo lugar, sei que é por vontade e afeto. O risco existiu, a pausa foi necessária, mas o sentimento permaneceu. E agora, mais do que nunca, meu coração bate não por impulso, mas por amor escolhido.